meus pais tudo plantavam milho, feijão, arroz, plantava tudo e não usava veneno. Aí eu peguei e aluguei esse terreno aqui e aí eu comecei, mas quando eu começar agora eu vou roçar o terreno lá, não quero mais saber negócio de veneno, vou plantar um negócio para o consumo da gente e o que sobrar para vender, mas eu não vou mexer com veneno mais não. A terra que eu comprei em Cosmópolis estava muito sofrida, eles plantavam muito cana. E como eu estava fazendo o técnico agropecuária, o professor Furlan, da Cantareira, disse que ia ser um sucesso orgânico. Aí eu tinha o sítio e eu comecei desde 2000. A O foi fundada em 1989 por um grupo de engenheiros agrônomos em que eles imaginavam que naquele momento que era possível plantar diferente do que se plantava, né, com muito agroquímico. Com agroquímico se poderia ter uma agricultura diferente que se chamou de agricultura orgânica. Como se falava muito na teoria, porque era um grupo de engenheiros agrônomos, 2 anos depois viu-se a necessidade de fazer essa feira para mostrar para o público o que eles estavam falando, como é que eram esses produtos. Então se criou a Feira do Produtor Orgânico da O, exatamente para, na prática, mostrar o que é se produzir, o que era se produzir sem agrotóxicos de maneira orgânica. Havia um grupo de agrônomos jovens naquela época, na Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, a EASP, que existe até hoje. E era um bando de garotos recém-saídos da faculdade e nós ganhamos a eleição para a Associação de Engenheiros Agrônomos. Esse grupo fazia então cursos, palestras, matéria para jornal, a gente dava uma agitada, né? E aí, 10 anos depois, 10 anos de atuação do grupo, eu era o coordenador desse grupo, e esse grupo se transformou na Associação de Agricultura Orgânica, a AAO, cuja sede é no Parque da Água Branca. O Instituto é uma associação sem fins lucrativos, né? A gente se movimenta pela economia solidária e comércio justo. Então, a gente tenta fazer um trabalho completamente democrático e fomentar mesmo alguns preceitos que a gente considera que a gente acredita, né? Que é redistribuição de renda, democracia, direitos iguais para todos, enfim. A gente tenta o máximo possível fazer com que as pessoas se responsabilizem por esse espaço. Ele é coletivo, ele não é nosso, ele é de todo mundo que está aqui, então a gente divide isso com todo mundo. E desde o início, desde os meus estágios, os meus primeiros trabalhos, eu sempre trabalhei com uma certa técnica para melhorar a comida de uma forma nutricional. Fui dar aula para nutricionistas, trabalhei em restaurantes com enfoque nutricional e a partir daí eu uni orgânico e funcional. A O exige que se cumpra a legislação de orgânicos. Existe uma legislação federal, né, em que o produtor ele tem que ser certificado dentro da lei, né, não importa que tipo de certificação. Plantar orgânico é uma volta ao passado, você não usa o NPK, mas você tem que... Tudo que você compra tem que ter certificado, para quando vem a investigação, que é o auditor, ele investiga tudo. Eu tinha comprado um composto uma vez e até a madeira tinha que ser certificada, eu não sabia. E no orgânico é tudo manual, tudo artesanal, não tem negócio de... Você não pode usar nada para matar. Porque uma horta dessa aqui no convencional, o cara nem precisa de enxada para poder limpar, só na base do veneno ele limpa tudo, e dentro de 2 horas faz tudo isso aqui. Sendo que no orgânico você não consegue, tem que fazer manutenção direto. A mão de obra que encarece. O produtor orgânico tem pouco maquinário, o maquinário que ele tem geralmente é antigo, agora que está se modernizando um pouco, com microtrator, etc., que você consegue uma escala maior de produção, você consegue preparar um terreno, mesmo colher com máquina num tempo muito menor, isso tudo vai barateando o preço do produto. O setor orgânico não se moderniza por mais de um motivo, inclusive que não pode usar
aquele monte de insumos que os caras usam, que aumentam a produtividade, diminui o custo de produção. Isso é um problema sério da agricultura orgânica e, ao mesmo tempo, não tem pesquisa do governo, do Estado, para, dentro dos parâmetros, das normas orgânicas, criar técnicas que aumentem também a produtividade e, com isso, baixaria o custo de produção e o custo do produto. É muito caro fazer orgânico. A certificação custa em 3.200. Você paga uma segunda que eles vão lá investigar. Tudo que você compra tem que ter certificado. O milho, se eu quis para as galinhas, eu paguei 40% mais caro. Eu achei em Avaré, longe, porque eu queria comprar as franguinhas, que eu comprei mais, para ter mais aqui. Então tudo é difícil, é mais caro. Por isso que tem muita gente que não fez ainda. E, na verdade, no primeiro ano de abertura do Le Manjou, que foi em 2008, por volta de 2008, eu fui certificado pelo IBD. E eu fiquei alguns anos certificados. Depois que mudou a lei, isso engessou um pouco o restaurante. Eu tinha certificação pela minha compra, então eu tinha que ter 70% de compras de alimentos orgânicos. Eu excedia isso e nunca foi um problema. Quando mudou, eu tive que certificar as minhas receitas. E o que acontece? Um ingrediente na receita que não fosse orgânico, dependendo da quantidade, isso iria desequilibrar toda a minha certificação. Uma das coisas que a gente pensava em fazer quando a gente imaginava um trabalho diferente era também fomentar fomentar e discutir a reforma agrária. E eu acho que a agricultura familiar tem bastante esse papel. Então eu acho que o orgânico entrou no chão como uma condição política. É óbvio que tem muitos desafios, então, fortalecer os pequenos produtores, criar uma cadeia maior de troca e redes, enfim, da economia solidária. Então os desafios são mais políticos também do que, de fato, você abrir um comércio e repassar produtos orgânicos. Então nós temos uma horta orgânica em Vinhedo, pequena, o tamanho de um campo de futebol, onde a gente planta o que eu utilizo aqui na cozinha. E é uma experiência muito interessante porque a gente, de restaurante, passou também a plantar. E a gente enfrenta algumas dificuldades, a gente entende que para estabelecer o equilíbrio leva um tempo, é um aprendizado longo para conseguir plantar, comprar na semente a quantidade certa, colocar junto com outros alimentos para fazer uma rotação adequada de culturas. As grandes vantagens do orgânico, na minha opinião, são ser produzido sem agrotóxico. Isso é uma distinção importante, porque se tiver um solo que ainda tem um resíduo de contaminação, ou se o vizinho produz um agrotóxico, pode até você achar um produto orgânico que tem algum resíduo de agrotóxico, mas ele é produzido sem agrotóxico. Então, ele ou não tem nada ou tem muitíssimo menos. Feira a gente só consome orgânicos há 3 anos, mais ou menos. Então, eu tenho 3 filhos, né? E eu sinto diferença mais na saúde deles. Fez diferença sim, com certeza. Aliás, o principal motivo por consumir é a questão de saúde mesmo, né? E o meu mais novo, ele ficava mais doentinho, ele sempre foi mais frágil, assim, principalmente com problema respiratório e tudo. E ele não tem mais nada. Então eu acho que não é só isso, mas isso com certeza acho que contribuiu bastante. Na verdade, já faz um bom tempo que eu consumo orgânicos. Na verdade, é o equilíbrio entre orgânicos e não orgânicos, porque às vezes, por conta de custo, de preço, a gente não consegue comprar tudo. Eu procuro os alimentos que têm maior quantidade de agrotóxicos e aí eu troco por orgânicos. Então, tomate, abobrinha, aí as folhagens, né? Bastante alface, rúcula, agrião. Ele é muito mais saboroso, é muito mais doce, né? No caso dos alimentos que são mais doces. A folha é muito mais verdinha, é muito mais fresquinho. A outra coisa que eu acho que tem uma diferença é a questão de preço, né? Eles são um pouco mais caros. Então, às vezes a gente, assim, pra gente é muito importante mesmo. Eu não abro mão. O sabor
é muito mais acentuado, né? Você come lá um alface orgânico, você sente o sabor do alface. O alface que você compra no mercado, você não sente o sabor do alface, né? O tomate também, o sabor é muito mais acentuado. Quando nós começamos aqui, nós vinha 4 quilômetros de a pé, empurrando 2 carrinhos. Um com a criança, que era recém-nascida, que nasceu em 89, e o outro com água e comida, até água nós trazíamos de casa. Então, nós enfrentamos essa batalha, porque minha esposa também, porque foi uma guerreira para ajudar nessa luta aí, né? E até hoje. Então, esse foi o resultado. Por isso que hoje a gente está com, graças a Deus, aqui era um terreno alugado, graças a Deus a gente conseguiu comprar, trabalhando e tá lutando, conseguimos comprar. Então, também é uma bênção de Deus, né? Porque tem que ter fé.